Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quinta-feira, o Tricolor de Aço venceu ontem a equipe do Jequié 3-1 lá no Valdomiro Borges, entra no G4, vai muito bem para o Clássico Bavi. Óbvio que no vídeo de hoje a gente já vai falar sobre os preparativos do Bahia para o grande clássico, né, de número 500 no final de semana, no sábado, na Arena Fonte Nova, que deve estar lotada, ingressos já à venda para o público geral. Restam pequenos ingressos ainda, né, poucos ingressos para serem vendidos, já está esgotado alguns setores. Enfim, a festa promete ser bonita, promete ser linda do jeito que a nação tricolor sempre faz. No vídeo de hoje eu vou trazer informação sobre o jogo, obviamente, de ontem. Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu na partida, vamos falar sobre o clássico, vamos falar também sobre o mercado de transferências. Queria passar uma informação para vocês muito legal que eu acabei apurando, né, de ontem para hoje, sobre um jogador da base do Cruzeiro. Eu queria trazer para vocês algumas explicações em relação a isso aqui no canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações para, obviamente, falando sobre o jogo do Valdomiro Borges, né? Então já deixa teu like no início desse vídeo se você ainda não deixou, para você poder ajudar o canal. Também não se esquece de se inscrever para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Então, bora que bora. Jogo contra o Jequié, gostei do que eu vi, tá, meu povo? Não sei vocês, não sei o que, é que vocês acharam, mas eu gostei do jogo pelo que dava para se fazer dentro do campo, né? Aquele campo do Valdomiro Borges, me desculpa aos pessoas de Jequié, mas é um pasto, né? Convenhamos, é um pasto, não dá para se praticar bom futebol naquilo, e o Bahia conseguiu se comportar bem durante boa parte do jogo. O início do Bahia não foi tão bem assim. O time sentiu um pouco, ainda demorou para se adaptar ao gramado, às condições da partida, mas quando isso aconteceu, o Bahia conseguiu encaixar dentro da partida, um comprometimento muito grande da maioria dos jogadores. Gostei bastante do Marcos Vitor, para mim fez uma excelente partida, mais um bom jogo do Marcos Vitor, que vem se destacando nesse início de campeonato baiano. Fico feliz por isso. Era um cara que eu torço bastante, né? Porque sofreu com a lesão ali no momento melhor que ele teve na carreira aqui no Bahia, lá em 2023. Depois disso não conseguiu mais voltar, né, assim, a ser o Marcos Vitor que a gente conheceu naquele início, e agora parece que vai ganhando forma, vai ganhando cancha e vai ganhando suas oportunidades. Gostei bastante também do restante da equipe, acho que do comprometimento do Eric, jogando muito bem, é um cara que se esforça bastante. Era um jogo físico, era um jogo de duelo, não dava-se para ser um jogo associativo, era botar a bola no chão, para frente, chutão mesmo, ganhar as divididas, e o Bahia conseguiu fazer. No momento que eu falei para vocês, né, que o Bahia sentiu um pouco de dificuldade, foi quando o Jequié conseguiu ganhar do Bahia na força. Foi quando o Jequié foi conseguindo colocar o Bahia para trás aos poucos, ganhando na marra mesmo, na força, fisicamente, e acabou sofrendo empate. Mas a partir do momento que isso aconteceu, logo depois do pênalti, o Bahia conseguiu administrar bem o jogo, né, conseguiu guerrear bastante, lutar bastante, competir bastante, e conseguiu o triunfo. Logo depois, o Juan Pablo marcando o terceiro gol do Bahia no final do jogo, e enfim, sendo o jogador mais jovem a marcar por competições oficiais com a camisa do Bahia. Muito feliz pelo garoto Juan Pablo, pelo Thiago também pela assistência. Esses garotos têm que ter mais oportunidades, eles vão ganhar mais oportunidades e eles precisam ganhar mais confiança. Eles só vão ganhar confiança jogando, obviamente, no time principal e marcando gols, dando assistências, enfim, sendo importantes. Então, feliz pela dupla Juan Pablo e Thiago, ambos conseguindo aí se destacar nesse triunfo de ontem. E parabéns também ao todo o restante do elenco, os garotos que entraram no segundo tempo, acho que foi muito bem. Tanto o Marcos Vitor, como eu já citei, o Fred também, que entrou depois na zaga, foi muito bem também, gostei bastante do jogo dele, Juan Pablo, Thiago, já citei, enfim, gostei bastante, além, claro, dos mais experientes, né, Everaldo até o final, jogando bem, gostei bastante do Eric também, enfim, o Bahia só tende a ganhar com isso, e com esse time de ontem a gente já pode ter uma ideia do que deve acontecer no Clássico Bavi deste sábado, né, o Rogério na coletiva, inclusive, falou sobre isso, né, sobre o Eric jogar até o final, que ele vai ser utilizado no Clássico de sábado, sobre o Everaldo também, que está jogando muito bem, que foi muito importante até o final do jogo, e com isso a gente já pode ter um esboço dos 11 iniciais. Eu vou trazer amanhã, inclusive, a confirmação da escalação aqui para vocês, mas a gente já pode ter uma ideia de que pelo menos o Eric não vai ser titular nesse clássico. Tinha essa expectativa pelo bom início de temporada, marcando 2 gols e tudo mais, mas isso não deve acontecer, né? Ele foi até o final do jogo ontem, a mesma coisa do Everaldo, que também vem se destacando, vem fazendo bons jogos contra Porto e contra Jequié, marcando 2 gols nessas duas partidas, mas não deve começar, deve dar lugar ao Luciano Rodrigues, que descansou, né, nem sequer viajou para Jequié. O ataque deve ser formado pelo, eu acho que o Cauli, eu acredito que o Cauli esteja em campo, porque o Eric Puga não deve jogar essa partida, porque já vem de 2 jogos seguidos como titular, jogando boa parte dos minutos, então acredito eu que o Cauli possa entrar no lugar dele e possa formar um quarteto, que a gente já está acostumado com Ademir e Luciano Rodrigues na frente. Ele pode fazer isso, né, ele pode, de uma certa forma, não surpreender a equipe do Vitória,
vitória, mas se ele quiser surpreender, ele pode colocar o Eric Pulga, que para mim merecia titular no Clássico. O Eric Pulga vem jogando muito bem e vem surpreendendo, tá? Eu achei que o Eric Pulga iria começar no estágio um pouco menor, iria começar um pouco mais tímido, ter um pouco mais de dificuldade, entrando aos pouquinhos, mas esse começo do Eric Pulga com a camisa do Bahia, ele é muito bom. Eu sei que é contra equipes fracas, eu sei que a gente ainda precisa ver um teste maior e tudo mais, mas o Eric Pulga vem se destacando bastante. São 2 gols já com a camisa do Bahia, é um cara que vai para cima, que produz bastante, sofreu pênalti inclusive no jogo de ontem, e eu arriscaria colocando ele no Clássico Bavi. Seria o meu titular. Porque o Bahia precisa disso em campo. Precisa ter um cara que vá para o fundo, que arrisque, que não tenha medo, que esteja no momento de confiança. Eu acho que seria importantíssimo. Isso é se ele não começar com o Eric Pulga. Mas eu acho que as chances são as menores, porque ele começou como titular no jogo contra a equipe do Jequié, e acreditando que o Cauli não viajou, que o Everton Ribeiro não viajou, eu acho que esses caras vão ser titular no Clássico, tá? Essa é a minha opinião. Não sei de vocês, mas eu acho que isso deve acontecer. A mesma coisa no ataque, né? Que deve ser formado com o Ademir, com o Luciano Rodrigues, aí o meio de campo com o Cauli, também pode ter o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, Caio Alexandre, aquele time base que a gente já conhece, deve ser o titular no domingo, né? Se fosse para escalar uma escalação, Danilo Fernandes, na lateral direita Gilberto, depois Canu, Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, na frente do Luciano Juba Ademir e Luciano Rodrigues. Para mim, acho que seria isso a escalação do Bahia. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre o mercado de transferências, vamos falar sobre Cauã Prats, 16 anos, da base da equipe do Cruzeiro. Informação que eu tenho para passar para vocês no vídeo de hoje é de que o Grupo City mantém interesse na contratação deste jovem jogador de 16 anos, que é considerado uma das maiores promessas da base da equipe do Cruzeiro. Ele jogou, inclusive, a Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada, um jogador de 16 anos, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time sub-20 do Cruzeiro, já tem convocações, inclusive, para a seleção brasileira, ele que participou da preparação da seleção para a disputa do Sul-Americano sub-20, lateral esquerdo, um jogador que chama muita atenção na base do Cruzeiro e, obviamente, chamou a atenção também do Grupo City. Eu não sei se vocês sabem ou acompanharam, mas o Grupo City teve olheiros em todos os jogos da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles têm um cuidado muito grande em mapear, em observar os jogadores, em ver esses jovens atletas, né, identificar essas promessas ainda no início ali da sua trajetória na divisão de base, para conseguir até uma negociação melhor, com um valor um pouco mais abaixo, ou para conseguir lapidar melhor esses atletas, e com o Cauã Prats não é diferente. No vídeo de hoje eu queria trazer informação que eu consegui apurar em relação a essa situação aqui para vocês no canal. O Grupo City teve conversas com os empresários do jogador, procurou saber detalhes sobre a situação do contrato, sobre a situação do atleta na categoria de base do Cruzeiro, obviamente acompanhar o jogador. Acompanharam na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chamou interesse, mas nenhuma proposta ainda formal foi realizada. Inclusive, teve uma matéria no O Tempo, né, um jornal, falando sobre isso e destacando essa informação. A informação que eu queria trazer para vocês é justamente essa. O Grupo City ainda monitora a situação do jogador e, a partir do momento, ainda não tem interesse, ou não tem interesse não tem ainda o objetivo, né, nesse momento, de fazer uma proposta formal pela contratação do jogador. Ele deve ser observado ainda nesse ano de 2025. O Grupo City deve manter conversas com o empresário do atleta para que, se, a partir do momento, né, já no meio do ano ou no final da temporada, possa se fazer uma proposta, conversar com os empresários, entender melhor a situação do jogador, acompanhar mais o atleta, né, o ano dele de 2025 nas categorias de base do Cruzeiro, para tomar essa decisão e fazer essa proposta, né, formalizar e poder, obviamente, partir para uma contratação. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até 2027. É óbvio que o Cruzeiro não quer perder o jogador de graça, deve fazer de tudo para tentar mantê-lo, para tentar estender esse vínculo, para tentar, de alguma forma, segurar o jogador, mas o Grupo City sim mantém interesse na contratação do Cauã Prats e deve observar o jogador em 2025 antes de formalizar uma proposta. O Grupo City, né, barra Manchester City, que fez uma contratação recente do jogador lá da base do Palmeiras, né, o zagueiro, que foi a maior transferência da história do futebol brasileiro para um time de fora, e o Grupo City tem como característica fazer isso, né? Não à toa a gente já viu outros atletas serem serem levados para lá ou serem observados, como o Savinho, como o Kaique na época que veio, né, que saiu ali da base do Fluminense, mas não significa que o Cauã também possa ter o mesmo destino que esses dois atletas que eu acabei de falar, indo para a equipe do Manchester City. A tendência é que essa negociação de fato aconteça algum dia, seja para entregar a base do Bahia ou até mesmo um time profissional, a depender do momento que essa negociação possa acontecer. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar o teu gostei, que é muito importante. Vou trazer conteúdo sobre sim a entrevista do Renato Paiva ao Charla Podcast. Inclusive, estou preparando, né? Estou fazendo uma apuração bem rápida sobre uma fala que ele
falou, e eu queria trazer uma informação completa aqui para vocês, então isso deve sair no canal logo mais. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de apertar o gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever para poder ajudar a nossa comunidade e o nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!